A paz do Senhor, servo do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo para você pregar e se edificar. Não esqueça de deixar aqui o seu like, comentário, compartilhar, curtir, porque com isso você ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar melhor os nossos vídeos. E se você quiser todos esses esboços, é só você entrar no grupo do WhatsApp, é só você clicar aqui no link que está aqui na descrição logo abaixo. E você entra e automaticamente, todos os dias nós mandamos esses esboços e também com os vídeos, tá bom? Então vamos ao que interessa, vamos à palavra do Senhor para você se edificar e pregar. O tema da mensagem de hoje é servos úteis e inúteis. O texto básico da nossa mensagem está lá em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo de número 30. Então vamos lá. Todo ser humano, querido, foi criado para servir e viver com propósito. A inutilidade nasce da falta de um objetivo claro, de um alvo definido. Sem propósito, a vida vai perdendo sentido, o tempo é desperdiçado. Jesus, na parábola dos talentos, ele nos ensina que a utilidade está diretamente ligada à disposição em cumprir o propósito de Deus. A nossa existência não é só para nós mesmos, não, mas para viver em função de Deus e do próximo. Assim, aprende isso aí, ó. Ser útil não é uma opção, é a razão da criação e o fundamental para a nossa existência. A utilidade. Ninguém quer dizer assim, viver assim, você é um inútil, ninguém quer ouvir essa palavra, ninguém quer ser inútil. Então a finalidade nossa é ser útil. Primeiro, todo mundo se classifica em dois grupos. Todo mundo. Coisas e pessoas úteis. Um carro útil, transporte, uma ferramenta útil, realiza o trabalho para qual foi criada. Uma pessoa útil cumpre o seu propósito dado por Deus. Coisas e pessoas inúteis, algo inútil é aquilo que não cumpre o seu propósito. Imagina aí, ó, uma lâmpada queimada, uma ferramenta quebrada. O pecado faz isso. Ele gerou inutilidade. O ser humano foi criado para ser útil. Mas o pecado distorce isso. Aí você vê pai no pecado, que não exerce o papel de pai, de marido e vice-versa, de mulher, de filho. Então o pecado faz isso. E lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eles foram destituídos da sua finalidade, que é adorar e glorificar a Deus. E glorificar a Deus para Deus e o próximo. Então o exemplo do filho pródigo. Ele se tornou inútil quando ele abandonou o propósito de estar com o pai. No entanto, você presta atenção que quando ele retorna, ele foi restaurado, a sua utilidade. E aí você pensa, você está cumprindo o propósito para qual Deus te criou? Segundo, na igreja também há dois grupos de pessoas. Crentes que são úteis, vivem para servir a Deus e ao próximo, desenvolvem os seus dons, os seus talentos, como diz lá o apóstolo Paulo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 21, de carta de Timóteo, quando ele diz que será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Crentes inúteis estão na igreja, mas não produzem, são improdutíveis. Não se envolvem com a obra de Deus. Está lá título, capítulo 3, versículo 14, que diz assim, ó, que se apliquem as boas obras para suprir a necessidade, a fim de que não sejam infrutíferos. Aí, exemplo disso, um membro do corpo que não funciona é como o crente que não serve. Ele ocupa espaço, mas não contribui. Aí eu faço uma pergunta aqui, você é um vaso útil nas mãos de Deus? Ou está apenas ocupando um lugar inutilmente? Naquela parábola, lembra a parábola da figueira que ficou 3 anos inútil ali? Então, terceiro ponto, o significado de ser um crente útil. Qual é o significado disso? É glorificar a Deus. Glorificar a Deus com sua vida. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então a nossa vida deve apontar para Deus, como reflexo da sua glória e para a sua glória. Produzir frutos espirituais, nós temos que produzir. João 15:8, Jesus disse assim, ó, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Frutos espirituais inclui caráter cristão. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 23. Isso traz um impacto positivo na nossa vida
no nosso relacionamento com Deus e na vida do próximo. Fazer a diferença, é isso que nós temos que fazer. Um cristão útil é indispensável onde ele está. Ele é a mão de Deus estendida para realizar as boas obras que glorificam a Deus. Se você saísse da sua posição hoje, alguém sentiria sua falta? Se você ficasse ausente em alguma área, as pessoas sentiriam sua falta? 4. O destino dos crentes inúteis. A figueira estéril, está lá em Mateus 21:19, Jesus amaldiçoou a figueira que não dava frutos, ela consumia recursos, mas não gerava resultados. O sal insípido, Mateus 5:13, se o sal se perder, ele perde o sabor e mais nada vai prestar. Um crente que não cumpre o seu propósito, ele é descartado. A Bíblia diz que ele é como aquele ramo na figueira que não produz, ele é jogado fora e é pisado e é lançado no fogo. Lá, os crentes mornos, lá da igreja de Laodiceia, na Apocalipse 3:15-16, Deus rejeita aqueles que não são nem quente nem frio. É o servo útil. Mateus 25:30, o inútil, aliás, diz que deve ser lançado o servo inútil nas trevas e exteriores. A inutilidade traz consequências eternas, querido. Lembre-se, você está pronto para prestar conta ao Senhor do que você fez com o que Ele tem lhe dado? 5º, exemplo de pessoas úteis na Bíblia. Noé construiu a arca, salvou a sua família e os animais. Moisés libertou Israel da escravidão do Egito. O apóstolo Paulo levou o evangelho aos gentios, fundando a igreja. O jovem com os pães e peixes, ele ofereceu o que tinha e Jesus o multiplicou e ele foi útil. Lembra de Marcos? Marcos foi alguém inicialmente inútil. Depois ele tornou-se útil ao ministério. Lá em 2 Timóteo 4:11. Ele se tornou inútil na primeira viagem de Paulo e Barnabé. Mas depois se tornou útil. 2 Timóteo 4:11. Você vai ver isso aí. Onésimo, lembra de Onésimo? Era um escravo, fugitivo. Tornou-se útil para Filemon e Paulo. Está lá na carta de Filemon, versículo 11. E a lição, querido, é essa. Deus não procura perfeição, mas Ele quer disponibilidade. É melhor você não ter muito talento e ser disponível para Deus do que você cheio de talento e não tem tempo para Deus. 6º, como ser útil para Deus? Arrependa-se do pecado. O primeiro passo para você ser útil para Deus é abandonar o que te separa de Deus. Descubra os seus dons, os seus talentos, o que Deus colocou em suas mãos. Você já pensou nisso? Sirva com humildade, não importa o tamanho da tarefa, mas sirva com amor, seja fiel no pouco e Deus multiplicará o que ofereceremos com sinceridade para Ele. Eu concluo essa palavra dizendo, Deus nos chama para sermos servos úteis. Não fomos criados para vivermos para nós mesmos, mas para glorificar a Deus e servir ao próximo. Hoje, decida colocar na sua vida aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Coloque em sua vida, coloque nas suas mãos e coloque também nas mãos do Senhor e diga, Senhor, usa-me para a tua glória. Eu quero ser um servo útil que produz frutos para o teu reino. E aí, querido, no final da nossa jornada, nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor, pastor, mestre, salvador. Bem está, servo bom e fiel. Vinde para o encontro com o seu Deus. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra fique ao seu coração, que você medite, para que o Espírito Santo de Deus lhe conduza para você ser um servo bom, fiel, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, até o nosso próximo encontro.